Em que nível de consciência você está? Em que nível de consciência você deveria estar? Como é que o nível de consciência reflete na sua vida, tanto dentro de si mesmo, como nas relações aqui fora? Bom, que tipos de problemas você tem e não consegue encontrar soluções? Estou carregando tanta coisa, Fernando. Olha, há muito tempo eu venho carregando coisas que já fui para tudo quanto é lugar, já procurei muitos especialistas e não resolvo. Problemas físicos, mentais, emocionais, psíquicos, financeiros, familiares, profissionais, afetivos e assim vai. Onde encontrar soluções, Fernando? E o que é que isso tem a ver com os níveis de consciência? Bom, se você não sabe, você vai descobrir exatamente nesse vídeo. Se eu falar para você, por exemplo, só para dar uma dica, que nível de consciência um bebê tem dentro da barriga da mãe sobre o mundo que vem pela frente? O mundo que o cerca, o que vai acontecer com a vida dele, que nível de consciência ele tem. Com certeza você deve ter um nível de consciência bem melhor que o desse bebê. E será que daqui a uns 20, 30, 40 anos, o seu nível de consciência será o mesmo? Lembra de quando você era criança, como você olhava para o mundo? Que era amar, que era família, que era casamento, dinheiro, profissão, sucesso, felicidade. Será que mudou? Será que continua o mesmo? Olha, eu acho que não. Se você evoluiu, com certeza não. Ah, mas Fernando, quem é você para ficar falando sobre isso? Bom, eu sou o Fernando Freitas, eu sou médico, eu trabalhei há muito tempo, vou dizer assim, já há mais de 40 anos, desde 1980, quando eu me formei, tá? E eu fiz especialização em gastrocirurgia. Mas sabe o que aconteceu na minha jornada de evolução? Eu também não tinha tanta consciência sobre o que causa os problemas, o que causa as doenças, como sair dessas doenças, que dinâmicas ocorrem ao redor do cliente, do doente, e dentro dele, que ajudam ou atrapalham, né, a sua vida, a desenvolver doenças, a cronificar doenças e também para solucioná-las. Baseado nisso, eu comecei a entender que mais do que olhar para a doença, o mais importante era olhar para o indivíduo, para o doente. E isso fez com que eu ganhasse um nível de consciência nessa jornada, nessa busca que eu tive, me fez encontrar algo que eu vou compartilhar com você, porque isso mudou demais a minha vida. Mudou tanto que eu segui por vários rumos para tentar entender essa dinâmica. Então, da medicina da gastrocirurgia, vou para a psicossomática, vou para a psicoterapia corporal neo-reichiana, vou para a área sistêmica, o trabalho sistêmico, a psicoterapia sistêmica, começa a estudar neurociência, embriologia genética, e vai por aí adentro para compreender. E no fundo, eu quero trazer para você um resumo de toda essa jornada que eu tive e que mudou demais a minha percepção de vida. E eu quero compartilhar com você. Então, se você ainda não está inscrito no canal, então inscreva-se, né? Se você gostou, coloque um like. Se você ainda quer ver, para depois, lá na frente, falar, eu gostei, valeu a pena, coloque um like. Ok, então, lá na frente eu te lembro, tá ok? Então, vamos continuar aqui. O meu objetivo, meu grande objetivo como profissional da saúde sempre foi ajudar as pessoas a saírem das suas dores, sofrimentos, as suas angústias, os seus problemas, todos, de todas as ordens, físicos, mentais, emocionais, ajudar a ter uma vida com plenitude, com harmonia, com sucesso, com felicidade. Conclusão, uma vida mais harmônica, mais saudável. E a questão é o que faz o indivíduo ter opções ou fazer opções por caminhos tão loucos e malucos e doentios que você conhece. Lembra cada decisão que você já tomou na sua vida que te levou para caminhos estranhos demais?
Assim como você também teve sucesso, com certeza você teve alguns fracassos. E eu espero, sinceramente, que você já tenha evoluído, mas se ainda não evoluiu e se quer evoluir ainda mais, fique comigo que eu vou te mostrar algo que vai realmente mudar a sua forma de olhar para tudo isso, tá? E o que eu vou revelar para você são 7 níveis de consciência. Se você procurar, você vai achar vários locais, várias formas com esses 7 níveis de consciência. Ah, Fernando, isso é uma coisa que é a mesma. Não, não é a mesma. Esses 7 níveis de consciência eu montei segundo a minha própria percepção. E eu sugiro que você me acompanhe para ver se tem uma lógica dentro de tudo isso, tá? Porque para mim tem. E isso me ajuda demais a trabalhar com os clientes. Quer ver? Vou dar uma informação para você. Frequentemente não, eu vou colocar sempre, né? Quando vem um cliente, eu vou observar que nível de consciência ele está. Ele traz um problema ou uma série de problemas, né? Aí eu observo que nível de consciência ele está. E aí tem algo que dizem que é uma frase do Einstein, mas o próprio Einstein diz que colocar tantas frases no nome dele que não sei se tudo é verdade, mas vamos lá. O Einstein falou que é impossível você resolver um problema no mesmo nível que ele apareceu. Então, aqui é a mesma coisa. Se você tem um problema crônico, provavelmente você está num nível de consciência e você só vai encontrar a solução no próximo nível, quando você evoluir, quando você avançar, quando você puder ter uma percepção muito melhor de quem é você, do mundo que te cerca e das dinâmicas dos referenciais e da programação que você carrega e que precisa mudar, tá? Então, os problemas que aparentemente são insolúveis em um nível de consciência, quando você consegue seguir para o próximo nível, de repente o mundo parece que se abre, as coisas ficam mais claras, você começa a compreender, ver, ter consciência de várias coisas que você não tinha antes. E isso pode ajudar você, eu vou te dizer, você e todos os clientes que eu atendo, né? Mas vai ajudar todas as pessoas a saírem desse nível, porque já está na hora de avançar para o próximo. Bom, e aí vai uma pergunta, né? Em que nível de consciência será que você está? Que nível de consciência será que a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais, os seus amigos estão? Porque a hora que você começa a entender isso, você vai perceber que as pessoas estão em níveis diferentes de consciência. Sabe uma coisa que acontece? É assim, quando você tomar consciência dos níveis de consciência, você vai descobrir que cada pessoa é única. Primeiro, que as pessoas vivem em níveis diferentes de consciência e mesmo dentro de um nível de consciência, também existem uma série de dinâmicas que diferem um indivíduo do outro. Cada ser humano é único, você é único. O seu jeito de sentir, pensar e agir é só do seu jeito, você ainda não percebeu? Será que aquilo que você vê, que para você está muito claro, de repente a pessoa que convive com você não está claro? Você nunca passou por essa experiência? Não? Ah, eu tenho certeza que passou sim. Por quê? Porque isso é a coisa mais comum que existe. Como é difícil mostrar para outra pessoa o que eu estou vendo. Às vezes eu mostro, olha aqui, ó, tá vendo aqui? Parece que a pessoa olha e vê uma coisa completamente diferente. E vice-versa, tá? Porque às vezes a pessoa também mostra algo que eu também não consigo ver, mas essa pessoa enxerga. E agora, será que a dificuldade minha de ver, será que a dificuldade do outro em enxergar? Às vezes pode ser. Vai depender muito do ponto de vista, vai depender de quanto a sua mente está aberta ou não. Inclusive, para você entender melhor aqui, você precisa ter uma mente aberta para poder ouvir, para poder aprender aquilo que eu levei anos para descobrir que mudou realmente a forma como eu cuido da minha vida.
na minha vida pessoal, familiar e profissional. Põe um comentário aí. Será que você tem algum problema crônico que você não consegue descobrir o caminho? Será que tem um grande desafio, um grande problema que te atrapalha demais? Vou fazer até uma outra pergunta. E se puder, coloque aqui nos comentários, porque eu quero ver como é que as pessoas interagem com tudo isso, né? Você lembra de quantas coisas você sofreu no passado e hoje você olha para isso tudo que você sofreu e dá risada? Fala, meu Deus, como é que eu sofria tanto, sei lá, com um relacionamento afetivo, com um conflito em relação a amigo, parente, algum problema que aquilo foi motivo de muita insônia, muita dor, muito sofrimento, muita angústia. E hoje, quando você olha para tudo isso, você fala assim, meu Deus do céu, quanto tempo eu perdi, quanta energia eu gastei por algo que nem precisava. Isso já é um exemplo de mudança de nível de consciência. Mas quando você sofria, naquele nível, você não conseguia ver o que você enxerga hoje. E se eu te disser que existem outros níveis lá para cima que você ainda não está, mas que quando você subir, lá você vai olhar para onde você está hoje e vai falar a mesma coisa. Meu Deus do céu, Fernando, o que você está fazendo aí? Ai, meu Deus, por quanto tempo ainda vou ficar nesse nível de consciência aqui? Está na hora de evoluir? Sim, está na hora de evoluir. E você vai descobrir que esses 7 níveis de consciência, no fundo, é como se fosse um mapa para você usar sei lá, um mapa, a bússola, para você ter uma noção de onde você está, o que você precisa fazer, como você vai sair desse lugar, como é que você vai desatar um monte de nós que tem na sua mente que te atrapalham demais. Opa, eu falei desatar os nós, lembrei, tem um livro aqui, Desatar os Nós. Tá aqui, ó. Aliás, é uma boa dica. Aqui, ó. Desate os nós da sua mente, tá? Esse livro aqui é interessantíssimo. Fui eu que escrevi, e quando eu falei Desate os Nós, lembrei dele. Então, esse livro ajuda demais a você ampliar a consciência. Por isso que eu fico o tempo todo assim, vamos ampliar a consciência? Vamos ampliar a consciência? Sim, sim, então vamos lá. Bom, eu vou falar para você dos 7 níveis de consciência. Você já ouviu falar em mundos paralelos? É basicamente isso. Os seres humanos parece que vivem em mundos paralelos. Estamos no mesmo lugar, mas parece que cada um tem uma vida própria. Aquilo que me chama atenção demais, aquilo que é tão terrível para mim, aquilo que eu não consigo nem ver, para a pessoa que está do lado é completamente diferente. E é o que eu te falei, no futuro, talvez, espero que sim, que tudo isso que hoje te incomoda, no futuro não te incomodará mais. Quando você começa a ter essa consciência, sabe o que acontece? Eu não fico tão bravo, não fico tão triste, tão chateado quando eu percebo que as pessoas ao meu redor não entendem o que eu estou falando. Não conseguem ver o que eu vejo. Por quê? Porque já deu para perceber que às vezes essas pessoas estão num nível de consciência que não enxergam. Sabe quando você encontra alguém que você fala, entre aspas, a mesma língua? Você começa a ver coisas que o outro também vê e nós podemos compartilhar. É uma delícia quando nós encontramos pessoas assim. Você vai ver isso em níveis profissionais, em níveis de amizade, em algumas dinâmicas que, quando você encontra alguém, dá uma conexão tão legal, porque estamos no mesmo nível de consciência. Mas, às vezes, em algumas dinâmicas específicas, em alguns pontos, de repente, aqui não há essa conexão. E é assim que funciona. E é assim que funciona. Eu, pelo menos, parei de me chatear com tudo isso. Por quê? Porque é assim que as pessoas funcionam. Vivemos em mundos paralelos e parece que de vez em quando tem uma conexão. Parece que faz um buraco de minhoca, sabe? Assim, conectou, puf, conectou. Opa, fluiu. Mas muitas vezes isso não acontece, tá? É, então, vamos lá. Eu vou
vou colocar algo que, assim, eu criei a abordagem que chama consciência sistêmica. E você vai ver aqui que a consciência sistêmica é o quinto nível de consciência, é o quinto, tá? Porque o sexto e o sétimo, sinceramente, eu acho que vai demorar muito para o ser humano realmente entrar nesse sexto e sétimo. E para te ajudar a compreender melhor tudo isto aqui, eu gosto muito de trabalhar com o hemisfério direito, então vou colocar algumas imagens que vão te ajudar a compreender tudo isso, tá? Então vamos lá. 7 níveis de consciência da consciência sistêmica que eu, Fernando Freitas, criei, tá? Então, isso aqui é provado cientificamente. Eu vou te dizer uma coisa. A comprovação científica é do terceiro nível, tá? Só para você ter uma ideia. Mas vamos lá, vamos começar com essa dinâmica aqui. Bom, 7 níveis de consciência. Nós vivemos em níveis progressivos, tá? Cada nível que você consegue entrar é como se você abrisse essa porta. Então, você vive num lugar, parece que está tudo escuro. Quando você abre uma porta, você encontra um universo novo na sua frente. Você fala, ué, isso eu não conhecia, isso eu não via. Como é que eu passei esse tempo todo dentro desta casa e não conhecia a vizinhança que está aqui? Como é que eu passei o tempo todo nessa vizinhança se eu não conhecia a cidade como um todo? Como é que eu passei esse tempo todo nessa cidade se eu não conhecia o país, se eu não conhecia o mundo? Deu para entender que são níveis progressivos e essa dinâmica de mudança de consciência não é tão simples assim, porque com certeza vai ter alguém assim, mas Fernando, que técnica que eu uso, que eu faço assim, a pessoa já muda a consciência. Ou se fosse tão fácil assim, seria ótimo, mas não é, tá? Porque para mudar o nível de consciência, você tem que deixar morrer o anterior para criar um novo. Você tem que sair de uma dinâmica do conhecido para o desconhecido. E é exatamente isso. Então, eu estou no conhecido, isso aqui é uma zona de conforto, eu estou muito bem, aqui eu domino, aqui eu sei, aqui eu vejo com clareza. Ah, é? Então suba as escadas, ultrapasse o limite, e aí você vai ver um mundo novo. A questão é, e você está pronto para ver um mundo novo? Você está pronto para subir as escadas e ver que tem muito mais coisas do que você imagina nesse universo que você vive? Será? Bom, quando o ser humano está nessa grande evolução, o que vai acontecer é que eu não sei realmente para onde eu vou. Então, aquelas pessoas que buscam segurança dificilmente conseguem avançar no nível de consciência. Por isso, eles ficam presos em níveis de consciência mais, vamos colocar assim, mais básicos, e tem uma dificuldade enorme de avançar na vida. Por quê? Porque buscam segurança. E para você avançar, você precisa de aventura, você precisa de coragem para ver o novo, como um bebê quando nasce. Ele não tem segurança do que acontece depois do útero, mas ele tem coragem para seguir em frente, porque se ele não sair desse útero, de repente ele pode até morrer. Então ele vai com aventura, com coragem para um lugar que ele nem imagina onde seja. Cada nível de consciência é como se fosse esse parto. Vou falar agora dessas dinâmicas aqui sistêmicas. Então, lembra quando eu falei sobre ampliação da consciência e níveis de consciência? Imagina que você está num local e que depois, conforme você vai subindo escadas, tem uma outra dinâmica, um outro nível de consciência, se avança, tem outro e outro e outro, e gradativamente você vai ampliando o seu nível de consciência, tá? E nesse conhecimento da parte básica ajuda você a seguir para a próxima ou próximo nível de consciência. Aí o que vai acontecer? Primeiro, a dimensão zero. Zero, Fernando? Sim, dimensão zero. É onde tudo principia. O ponto. O ponto é o elemento, é a dinâmica, é a referência que nós vamos começar. Por isso ele é o zero, tá? Ele é o elemento. Que ele representa o quê? As duas forças de vida, o feminino e o masculino, que se unem para formar o ovo.
Então, de duas dinâmicas, dois gametas diferentes, surge o ponto que é o ovo, que vai dar origem à criança. Essa criança é a dimensão 0. Aí vem a dimensão 1. A dimensão 1 é a linha. O que é a linha? São dois pontos, dois elementos, que agora têm uma relação. E nessa dinâmica, aqui, imagina que seja a relação mãe-bebê. O bebê é passivo, a mãe é ativa. Então, o que ela faz? Ela tem o movimento de trazer para perto e colocar longe, perto e longe. Esta relação é a linha. Nesta dimensão, é o perto e o longe, que a mãe vai fazer isso. O bebê é passivo. Então, quando você vê isso, essa dinâmica aqui é o passivo. Aí vem uma outra dinâmica, outra dimensão, que é a dimensão 2. A segunda dimensão é o plano. O plano são diferentes linhas. Como as linhas são diferentes pontos, aqui o plano são diferentes linhas. O que nós temos aqui é um plano e agora tem uma dinâmica diferente. É quando a criança já está ativa. Quando a criança está ativa, então ela caminha de um lado para o outro. Tem a mãe e tem a criança. E aqui tem uma exploração do espaço, só que esse espaço é o plano. E nesse plano são duas pessoas ativas, dois elementos ativos, um é a mãe, outro é a criança, que agora vão explorar as dinâmicas. Então vai para frente, vai para trás, para a direita, para a esquerda e assim por diante. Aqui eu estou colocando uma representação do xadrez num plano. Veja, não tem altura, é só uma dimensão de plano. Quando você vai para a terceira dimensão, é o quê? Uma quantidade de planos, são diferentes planos. Aqui a dinâmica é interessante, que aqui corresponde à entrada da função paterna. A função paterna como diferente da mãe. O plano é a criança e a mãe. Quando vem o pai, agora essa interação de pai e mãe traz uma dinâmica diferente. A forma, a matéria. Matéria, 3D, lembra 3D? São diferentes planos. Quer ver que dinâmica interessante? Então tá aqui, ó. Agora tem pai e mãe. São dois seres diferentes como dois eixos. Tem o referencial da mãe, tem o referencial do pai. E as crianças agora estão sob esses dois referenciais. E essas crianças elas vão seguir em relação a mãe e pai. Não é ou, é e. Então essa dinâmica cria a terceira dimensão, que é a dimensão onde a criança agora pode sair de perto da mãe e mais para próximo do pai. E o que vai acontecer? Imagina, por exemplo, nesse nível de consciência de 3D, o pai e a mãe têm uma visão da criança de uma forma diferente. Por exemplo, o pai pode ver a criança como quadrado, a mãe pode ver como círculo. De repente, vem alguém e fala que não é nem redondo, nem quadrado, é triângulo. Essa dinâmica tridimensional é interessante porque essa forma ela pode ser vista de várias maneiras. E aqui mostra a importância do ponto de vista do observador, porque dependendo do que você vê da forma ou desse objeto ou desse ser, o que o pai vê de uma criança frequentemente é diferente do que a mãe vê. E se tiver avô, avó, tia, assim por diante, professor, provavelmente cada um vai ver coisas diferentes nessa criança. Só que são várias formas de olhar. Aqui ainda nós estamos na dimensão 3, tá? Aí vem a quarta dimensão. O que é a quarta dimensão, Fernando? A dimensão do tempo. Tempo. Então, veja, pode ser que esteja aqui pai, mãe e a criança. De repente, com o passar do tempo, essa criança já é adolescente, não é mais a mesma, não é mais o mesmo ser. Começa a mudar tudo. Esse pai e a mãe já ficaram mais velhos. De repente, tudo isso aqui muda. O que era no passado não é no futuro. O que eu era no passado, de repente, não sou mais agora no presente e nem serei no futuro. Então, a dimensão tempo também modifica todos esses elementos e as relações que eles estabelecem. Então, nessa dimensão, por exemplo, imagina a estação do ano.
Se você pegar a estação do outono, primavera, verão, você vai ver o quê? Inverno, né? Aí você vai ver a mudança. A árvore é a mesma, mas conforme o tempo passa, muda a dinâmica. Quando falamos de tempo, também, no meu tempo, eu começo lá desde um feto, um embrião, feto, vou nascer, bebê, criança, adolescente, adulto, aí até, de repente, começar a envelhecer e terminar na morte. Começa lá no nascimento e vai para a morte. Não tem uma dinâmica de tempo. Veja, sou eu, mas eu estou na dinâmica do tempo. Então, o tempo é essa quarta dimensão. Então, eu tenho noção de futuro, de passado, de presente. Aí nós vamos para a quinta dimensão. E lembra que eu falei que nessa quinta dimensão é um nome que eu dei para a abordagem, que é consciência sistêmica. E por que eu coloquei esse nome? Porque a hora que eu entendi, a hora que eu subi nessa consciência sistêmica, eu comecei a ver coisas que estavam na minha frente. Eu olhava todo dia e não tinha consciência do que acontecia. A hora que eu abri esse nível de consciência na minha vida, isso realmente fez uma mudança impressionante. Isso mudou mesmo. Tanto é que a abordagem que eu criei tem a ver com o quê? A dimensão da consciência sistêmica. Mas afinal, o que é essa consciência sistêmica? Bom, você já viu as três dimensões, você já viu função materna e paterna, a forma, ponto de vista. Você já viu a mudança do tempo, como isso altera tudo. E agora no sistema? Sim, agora no sistema, muitas coisas vão acontecer aqui. Algo fundamental: significado. Significado, sim. Então, por exemplo, eu caso. No meu casamento, eu vou dar um significado, que é o casamento para mim. Quem sou eu no casamento, o que é, qual é a diferença quando surgem crianças nesse casamento, quando surgem mais crianças, onde eu tenho 1, 2, 3 filhos, é menino, é menina, trabalho, não trabalho, tem dinheiro, não tem dinheiro, a mãe trabalha, a mãe não trabalha. Todas essas dinâmicas são interpretações, todas têm a ver com várias funções que eu exerço. Então, por exemplo, no trabalho eu tenho uma função, eu estando em outro local, por exemplo, no casamento, eu sou marido. Se eu estou com os meus filhos pequenos, eu sou pai de filhos pequenos, mas eu posso ser pai de filhos adolescentes, eu posso ser pai de filhos adultos. Veja, é pai, mas dependendo da idade dos filhos, dependendo de várias dinâmicas, eu tenho que estar em vários subsistemas. Tem a minha família de origem, tem a minha família atual, tem o meu trabalho, tem as amizades, tem várias dinâmicas que eu exerço. E eu preciso dar um equilíbrio em tudo isso. E isso vai ocorrer quando eu tenho uma noção dos vários relacionamentos que eu tenho, com vários elementos que pertencem à minha vida, com subsistema, suprassistema, o sistema. Então, tem sistemas menores, por exemplo, eu e a minha mulher, um sistema menor. Agora, eu e minha mulher, nossos filhos, agora já é um sistema maior. Não, eu, minha mulher, nossos filhos, ex-marido, ex-mulher, nossos pais, vixe, agora já virou um outro sistema. Mas esse mesmo sistema, de repente, eu posso colocar parentes, eu posso colocar sobrinhos, eu posso. Ixi, já mudou o sistema. Tá vendo o que é um subsistema? Um suprassistema? Então, sempre tem menos e tem um sistema menor e um sistema maior. A hora que você começa a entender isso e começar a ter equilíbrio nesses sistemas, o que é prioridade? Quais são as leis sistêmicas que regem o que é saudável, o que não é saudável? Você que está assistindo aí, tá fazendo sentido o que eu falei dentro dessa dinâmica? Aqui, esse nível de consciência é impressionante. Por exemplo, aqui eu vou ter também os personagens internos, eu vou ter as minhas funções, aqueles personagens, aquele ser que eu crio para os amigos, de repente para o trabalho, parece que eu sou vários, sim, eu sou vários. Então, eu começo a conectar com múltiplas pessoas, com vários sistemas. Então, em cada uma dessas situações, eu vou ver a minha função. Equilíbrio de funções, estão em ordem, não estão?
quanto tempo, quanto de energia eu vou colocar na minha família atual, na minha família de origem, e mesmo no meu lado profissional, nas amizades. Tudo isso precisa coexistir. E nisso vai depender muito do quê? Da programação que eu monto na minha vida, dos meus referenciais, das minhas experiências de vida, dos traumas que eu carrego e ainda me atrapalha a observar uma série de situações que ocorrem comigo, traumas que às vezes vêm da infância, traumas que às vezes vêm até de gerações do passado, traumas que vêm da comunidade, da cultura, do mundo que me cerca. A diversidade de situações é impressionante. Por isso aqui, essa é a quinta dimensão, que é a dimensão sistêmica. E se você não souber como lidar com essa dimensão sistêmica, aqui você vai ter uma série de problemas que vão te impedir de resolvê-los, de avançar, de encontrar a tal da felicidade, da paz, da harmonia e do sucesso, tá? Então, imagina essa imagem que coloquei daquilo que é uma coisa, entre aspas, simples, uma hora para outra começa a ficar cada vez mais sofisticado. Veja, eu com a minha mãe era simples. Eu, minha mãe e meu pai já começou a dar problema, né? Porque já são dois referenciais diferentes. Bom, e a família? E os amigos? E quando a coisa cresce? É isso que vai acontecer. Eu vou ter o quê? Múltiplos relacionamentos. Então, a família está aqui com várias gerações. Eu, na minha experiência de vida, a minha percepção de criança, a minha percepção de adulto, a minha percepção de mais velho, de adolescente, não muda tudo. O que é referencial? O que é prioridade para cada um? O que seria o mais saudável a ser feito? Como colocar ordem em tudo isso? Esse é o nosso grande desafio da sistêmica. E por isso, quando cheguei aqui e eu encontrei essa dinâmica, estudei muito, comecei a integrar todos esses conhecimentos, e essa é uma grande vantagem da sistêmica, que você integra tudo que você faz, porque nada pode ficar de fora. É uma dinâmica interessante. Tem a ver com a lei do pertencimento. Tudo pertence, tudo interage. E se você quer saber mais sobre essas dinâmicas sistêmicas, se você ainda não conhece a essência do trabalho sistêmico, tem até um livro aqui. Está aqui. Outro livro, meu, está até no plástico ainda. O Poder da Essência Sistêmica, tá? Então, se você quer compreender mais ainda sobre essas dinâmicas sistêmicas, você vai ver aqui nesse livro várias coisas que vão te ajudar muito, tá? Tá gostando? Tá? Então coloca o like aí, lembra? Dá um tempo. Gostou? Põe um like. Já está inscrito no canal? Ainda não, porque vem muitas coisas interessantes, tá? E coloca aí. Você quer saber com mais detalhes cada um desses níveis de consciência? Então, porque aqui eu estou passando assim muito por alto, que se explicar com muitos detalhes cada um desse aqui, eu tenho que fazer, não é um vídeo aqui. Acho que eu tenho que fazer um curso enorme só para mostrar essas dinâmicas. Porque isso aqui que orientou demais a minha conexão com os clientes, a minha conexão com a vida. Então, essa foi a quinta. Então, coloca aí no comentário. Se quer saber mais, Fernando, fale mais. Qual é o nível de consciência que você se identificou até agora? Às vezes eu falei aqui e, de repente, você já começou a perceber aonde você está e que nível de dificuldade você está tendo, tá? Esse aqui, no nível de consciência sistêmica, onde geralmente você começa a encontrar a percepção e as respostas daqueles vários problemas, encontrar a solução dos problemas de dimensões anteriores. E quer saber mais ainda da dimensão sistêmica, que é a quinta dimensão? Olha só, várias pessoas que conversam, cada uma enxergando, percebendo, colocando a sua programação mental, emocional, programação sistêmica, programação familiar, programação financeira. Também tem isso, tem. Todo mundo junto conversando. E é interessante, né? Eles falam, mas não sei se o outro vai escutar exatamente o que essa pessoa fala. Aliás, não sei nem se essa pessoa, quando fala, fala aquilo que pensou, porque tem tanta coisa acontecendo. E aí, nesse universo de pessoas, esse universo de relacionamentos, a nossa mente precisa expandir para poder entender essas várias dimensões
os vários sistemas que interagem, eu como elemento, um subsistema com o outro, o sistema do meu trabalho com o sistema da minha família. Vixe, tanta coisa que vai acontecer daqui. E mais, lembra de sistema? Se você olhar para o seu corpo também é cheio de sistemas, né? Sistema digestivo, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema ósseo-muscular, urogenital, tem vários. Tudo isso interagindo ao mesmo tempo. Por isso, na medicina, isso aqui me encanta demais, porque nós já trabalhamos com isso, mas eu não tinha essa noção da percepção sistêmica. Mas, no fundo, tudo interage, tudo ao mesmo tempo e tudo integrado. Isso também é uma consciência sistêmica, tá? Como no mundo hoje, imagina, tem os povos, os países todos, as culturas, as religiões, tanta coisa que existe nesse grande universo, nesse nosso grande sistema. Imagina como é lidar com tudo isso. O que está saudável, o que está doentio nessas dinâmicas? Mas, Fernando, a sexta e a sétima, que tem? Bom, esses dois são níveis que, sinceramente, vai muito além da nossa, eu vou dizer assim, que a nossa mente é capaz. Ah, Fernando, você quer dizer que nós somos incapazes? Não, estou falando que isso aqui é muito maior do que nós. Por exemplo, a sexta dimensão tem a ver com a vida. Vida. Então, de onde veio a vida? Como ela chegou até aqui? Será que existe vida em outros planetas? Existe vida fora aqui da Terra? O que é vida? A vida, o que é? Ah, então a vida tem a ver com Deus, a vida tem a ver com o quê? Então, na evolução das espécies, então o que está acontecendo? Será que lá na frente nós vamos virar o quê? Um robô, um ser robótico que tem uma mente, um programa? Não sei. E o que é vida, afinal de contas? Que valor nós damos para a vida? De novo, são várias interpretações, mas nós não temos fatos e não temos uma capacidade de interpretar isso. Aqui vem muitas crenças, tipo, eu acredito nisso. Acreditar é uma coisa, mas dizer que é com certeza é complicado. Ah, tem aqui ET, não sei o quê, não sei também, será que tem? Acredito, não acredito, sou a favor, sou contra. Aqui é mais opinião do que argumentação, né? E aí vem aquela dinâmica, né? De onde veio a vida? Aqui cabe também a dinâmica da espiritualidade. Então, nessa dimensão, a espiritualidade está aqui. Existe Deus? Não existe Deus? Existe religião? Para que religião? O que significa tudo isso? De onde veio a vida? Para onde vai a vida? Não sei. Não sei. Qual a religião certa, qual a religião errada? Não sei. Aí cada um aqui vai preferir algo dentro da sua percepção, mas é um nível de consciência que, assim, se eu conversar com uma pessoa que tem uma visão diferente da minha, não tem nem como argumentar, não é. É uma dinâmica que não sei, nem você sabe, mas eu acredito, eu tenho fé, eu não sei, mas não é algo que realmente possamos colocar isso de uma forma assim tão simples como fato. Nessa sétima dimensão é a cósmica. E na cósmica, o que nós vemos é o macro e o micro. O que é isso? No macro, então, quando você vai ver astronomia, você começa a ver a matéria escura, buracos negros, outras galáxias, o universo, quantas galáxias tem, quantos planetas, quantos sóis, e o buraco negro, o que é buraco negro? Quer dizer, tem tanta coisa aqui que nem os astrônomos, eles vão lá, estudam, mas sinceramente é algo que vai muito além daquilo que eles possam compreender. Eles vão pegando fatos e tentando montar algumas teorias, como teoria do Big Bang, mas alguém fala uma outra teoria que não é, e assim vai. São teorias, como antes também tinha Darwin na teoria da evolução, a vida, como é que funciona. Tudo isso agora são dinâmicas de teoria, como também, se você for para o micro, vamos lá, antes, eu lembro que tinha o átomo, era o menor elemento indivisível. Gente, isso já passou faz tempo. Aí tinha nêutrons e elétrons, e os prótons, já também avançaram demais. Hoje são as partículas subatômicas, aquela dinâmica
da física quântica, que é do mundo das possibilidades. Não é mais a certeza absoluta. Meu Deus do céu, os cientistas estão fazendo cada coisa e cada descoberta. A questão é, sabemos que existe, sabemos as dinâmicas que estão aqui, não conseguimos compreender tudo isso ainda, nossa mente não consegue compreender tudo isso. Muitas teorias, quem sabe um dia consigamos isso, não sei, mas é difícil. Mas é algo que está aqui. Monte de teorias, é claro que não tem comprovação científica de absolutamente nada sobre o que realmente é, mas tem vários fatos que estão comprovados cientificamente, mas não se consegue explicar o que significa isso, como é que isso funciona. Isso é muito além daquilo que nós conseguimos com a nossa consciência aqui. Quem sabe um dia, não sei, mas por enquanto, estou falando da quinta dimensão, que é a sistêmica, para mim foi aquilo que marcou muito. A sexta e a sétima, eu admiro as pessoas, estudo, vejo, mas que realmente isso aqui é o nosso grande desafio da humanidade por não sei quantos anos, séculos que vêm por aí. E não sei se nós vamos conseguir entender tudo isso, não. Mas vamos lá, né? Uma reverência a esse todo maior. E aí, gostou das 7 dimensões que eu falei aqui? Se você começar a compreender melhor, você vai poder utilizar isso para fazer uma série de análises. Lembra que eu te falei que a partir do momento que eu comecei a usar essa dinâmica de consciência, entender esses níveis de consciência, isso me permitiu fazer vários diagnósticos, entender onde as pessoas ficaram presas e trabalhar. E aí a coisa complica, porque a maioria acha que é só pegar um remedinho, uma técnica que faz assim, tudo resolve. Não é. Aqui é tudo roupa sob medida. Talvez você assistindo esse vídeo já consiga fazer umas mudanças. Eu já sei que tem alguma coisa lá. Deixa eu começar a observar. Eu vou ler um livro, eu vou fazer um curso. Ah, Fernando, tem curso? Tem um curso da consciência sistêmica, que agora virou até uma pós-graduação. Então, tem isso tudo? Tem. Você quer saber bastante sobre isso? Porque isso vai abrir. Estou falando assim, ó, abriram as portas, né? Aqui abriu muitas portas, ou abriram muitas portas para a minha vida profissional, pessoal e familiar. Hoje, com a consciência sistêmica, é interessante, é possível ver a origem de vários problemas aqui e encontrar soluções para resolver isto aqui, para que esses problemas comecem a desaparecer. Você só consegue achar a solução num nível diferente de onde foi criado o problema, tá? Estou parodiando aqui o Einstein, ok? Compreendeu tudo isso aqui? Porque cada pessoa tem a sua programação, as suas experiências de vida, cada pessoa tem aquelas amarras e forças que empurram para frente e outros que seguram para trás. Tudo isso precisa ser levado em consideração. 7 níveis de consciência, e eu vou deixar aqui um vídeo, um link de um vídeo que eu falo sobre consciência, para ter uma compreensão melhor. Então, dá uma olhada aqui. E, de novo, tá? Não está inscrito no canal? Inscreva-se. Gostou? Coloca um like aí. E mais do que tudo isso, coloque o seu comentário, coloque aqui o que te chamou a atenção, o que você gostaria de ver, interaja conosco, porque baseado no que você escreve aqui, do que você comenta, é o que nós vamos produzir, eu e a minha equipe lá na frente, para ajudar você a ter uma compreensão cada vez maior de quem você é, das relações que você estabelece e do mundo que você vive. Então, vamos ampliar a consciência?